Boa noite. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Hoje é um dia em que nós estudamos o Evangelho de Jesus à luz de alguns autores espirituais. No livro Lázaro Redivivo, no capítulo 48, o espírito Humberto de Campos narra que quando Judas, obcecado pela ambição desmedida, procurou se encontrar com Caifás para tratar assuntos a respeito de Jesus, porque ele amava o Mestre, a sua paixão por ele era imensa, mas ao mesmo tempo o seu coração era tomado de uma ambição, de uma sede de luxúria, de poder, de destaque, de influências sociais. Então, esperando não muito tempo, apresentou-se a ele a figura de Caifás, que, dissimulando os próprios sentimentos, ele disse: que honra poderia o Templo de Jerusalém contar com a ajuda desse companheiro que aqui se apresenta. Judas, tomado de uma euforia, de um desejo ambicioso pela posse, ele disse que viera ali para tratar de assuntos sobre Jesus, porque o Nazareno trazia a mensagem do reino novo, e é evidente que, ligando-se às autoridades políticas da época, e Jesus com o seu poderio divino, estabelecer-se-ia a conexão, e então teríamos uma terra nova, uma era nova implantada na humanidade. Jesus ensinava a tolerância, a paciência, a esperança, mas como poderia o Nazareno efetuar mudanças em tantos corações simplesmente por um desejo ilusório do discípulo rebelde e ambicioso? Sem demora, Caifás, apresentando-se, disse a Jesus, que disse a Judas Iscariotes, que naquele momento estava muito feliz pela presença de Judas e que desejaria dele algo que seria muito importante, porque havia procurado outros companheiros de Jesus e todos recuaram e permaneceram entre a dúvida e a insegurança. Tomado pela vaidade, Judas fez a pergunta decisiva daquele encontro doentio: o que posso fazer? O que posso fazer para ser útil, a fim de que o reino seja estabelecido entre Israel e esta terra santa encontre a sua libertação? Caifás, dissimulando os sentimentos e com a palavra doce, ele disse: de fato necessitamos de um rei que restaure a liberdade de Israel de forma política, e em toda hora e em boa hora é que os galileus chegaram ao mundo para oferecer essa liberdade. Tenho muito prazer em tratar com você, Judas, sobre este assunto importante. Jeová trouxe Jesus para que possamos libertar a nossa terra. E em alto e bom som, ele completou: seu gesto de aceitação irá transformar a humanidade o mais rápido possível. Porém, necessitamos de algumas estratégias. O Nazareno será preso, é claro que de forma aparente, ele será detido para sua segurança, e nós então preservaremos a sua integridade. E depois que se formar o tumulto do povo, o poviléu, as pessoas que se aglomerarem, nós aproveitaremos essa deixa para poder proclamar a independência da nossa terra. Mas, disse Judas, e o Nazareno como ficará? Ele ficará resguardado. E nós então
Poderemos proclamar a independência e você irá chefiar o poder de Israel por algum tempo. Logo depois, os seus companheiros também terão cargos importantes, terão influência na sociedade romana. Os romanos ficarão submissos à autoridade de Jesus e logo depois você entregará a chefia ao Nazareno e nós teremos o prazer de fruir uma terra cheia de liberdades e igualdades. Então, Judas disse: o que posso fazer? Apenas eu preciso contar, continuou aquele homem falso e dissimulado, contar com a sua lealdade, para que se estabeleça o decreto. Naquele momento, Judas fez uma pausa e sentiu a própria alma estremecer. Quando então Caifás retrucou: eu desejo que você diga apenas sim aos questionamentos que lhe forem endereçados, para que possamos então tomar as devidas providências. E aglomerou um magote de homens infelizes, conhecedores das leis antigas de Israel, que tinham o partidarismo político com Caifás. Estabeleceu-se algum documento de forma improvisada e então pronunciou as seguintes palavras, conforme o Espírito Humberto de Campos: Judas, és discípulo de Jesus o Nazareno? Ele disse sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu, convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que Jesus, o Messias Nazareno, pretende ser rei em Israel? Sim. Assegura que ele, Jesus, promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. Deseja Jesus, de fato, aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Judas pediu uma pausa e então reservou-se com aquele magote de almas infelizes e conturbadas na própria consciência. E então ordenou que Jesus fosse preso como agitador político e explorador da confiança alheia. Os soldados estavam ali à porta do templo, aguardando a ordem final, para poder prender aquele homem, como diz o Espírito Amélia Rodrigues, o amante não amado até os nossos dias. O amante não amado, o homem não compreendido, como diz Ernesto Renan, o homem mais extraordinário de toda a humanidade e mais incompreendido até os dias de hoje. Naquele momento, Judas, tomado pela ambição desmedida, na condição de discípulo ambicioso, ele então, à frente daquela turba de homens, apontou o local onde Jesus estava em prece, que ali já sabia, na condição de governador do planeta, a missão que ele já tinha aceito para demonstrar o grande exemplo da renovação interior. Então os soldados o prenderam e, quando estava se concretizando todo o processo, quando os fatos marcharam noutro rumo, diferente daquela combinação feita com Judas Iscariotes, ele então foi tomado de uma emoção diferente e se perguntou: não é isso? Não fora isso que nós combinamos? E havia recebido algumas moedas de prata de Caifás, que lhe entregou como sendo um pagamento da entrega que ele fizera sobre Jesus. Não é isso que havia sido combinado entre eu e os sacerdotes? E quando a turba agitava e tomava as ruas de Israel, ele procurou desesperadamente pelo sacerdote. E encontrando que estava numa reunião com as mesmas pessoas hipócritas
ele disse: como fazer para poder tirar Jesus? Porque já está se estabelecendo a ordem para a crucificação. E os sacerdotes continuavam naquele diálogo infeliz, tratando das questões políticas, dos interesses mesquinhos. Então, no momento, Judas desesperou-se, e aí foi dado a ordem daquela grande escolha que nós outros conhecemos, da escolha entre Barrabás e Jesus. O César dá a ordem para que a crucificação aconteça. Os Espíritos descrevem que Jesus marchava em direção ao Gólgota, o Monte da Caveira, onde ali eram martirizadas as pessoas tidas mais infelizes da época romana, da sociedade romana. Eram as pessoas que cometiam os crimes mais delituosos. E aquele homem inocente marchava sem uma razão. Amélia Rodrigues, espírito, questiona pela psicografia de Divaldo Franco. Levado à crucificação, Jesus fora condenado simplesmente por ajudar. Que interessante, que profundo. E ao mesmo tempo, que visão dantesca. Ser acusado, ser condenado, ser crucificado por ajudar. Aí nós fazemos uma volta ao passado e lembramos quando se pergunta a Jesus sobre quem realmente é o rei. E ele diz que rei era ele, mas não aqui na terra. E o soldado direciona-se-lhe e dá-lhe um tapa no rosto. E ele olha o soldado e pergunta: soldado, por que tu me bateste? O soldado estremece porque não tinha explicação. Se eu errei por alguma coisa que eu disse, aponta-me o erro. Mas por que tu me bateste? Era apenas para satisfazer a vontade do César. Então ocorre a crucificação. O homem inocente é erguido na cruz. Ocorre todo o processo. Judas, então desesperado, pede aos sacerdotes que impeçam aquele momento, quando eles dizem a frase que ficará marcada por toda a eternidade: que importa, isso é contigo. Porque a parte deles, eles já haviam cumprido. Então ele percebera, Judas Iscariotes, que fora vítima da própria ambição, da própria vaidade, dos próprios interesses mesquinhos. Mas ele amava a Jesus, mas tomado pela ambição desmedida, pela sede de poder, nós fazemos uma pausa e analisamos a nossa própria realidade cotidiana. Quantas vezes poderemos ser tomados pela ambição desmedida? Ora, no setor de trabalho, quando alguém possa de maneira particular nos chamar e entregar uma soma de dinheiro para que sejamos corruptos. Corrupto não é apenas aqueles que estão enfadados na política, falando do nosso Brasil, e que usurpam o dinheiro público. Corruptos podemos ser todos aqueles que passamos na fila na frente de alguém e às vezes a gente parece que a pessoa não enxerga, aí a gente se encosta um pouco na frente e conversa com um amigo e ali vai tomando a frente e fica. Corruptos podemos ser quando escondemos de ser uma pessoa real, como diz uma frase oriental, que o avesso deve ser tão importante quanto o direito. Quando nós costuramos uma roupa, ou quando temos uma roupa pronta, nós temos o avesso. E nós temos o lado direito que é apresentado às pessoas. O nosso lado direito é a personalidade. É aquilo que nós apresentamos às pessoas que nos olham, que convivem conosco. O avesso é o nosso mundo íntimo. É aquilo que pensamos, aquilo que desejamos. Aí vem o Espírito Joana de Ângeles, na sua sabedoria, e diz: não deveremos julgar o outro, porque não sabemos
o que de fato se passa no mundo íntimo de cada pessoa. Muitas vezes, e realmente, a aparência engana. Chico Xavier tinha um homem que todas as vezes chegava no centro espírita, e essa passagem, peço licença, mas para mim é muito importante, chegava no centro espírita e cantarolava. Cantava e o hálito de cachaça exalava na sala. As pessoas naturalmente torciam a cara, o rosto, faziam certas expressões de nojo e repulsa. Meu Deus, se a gente colocasse uma ausculta na mente das pessoas, certamente alguém diria: que cachaceiro miserável, não é possível, o homem vem para uma casa santa, para o centro espírita, fedendo a cachaça, e conversava, além da cachaça, o mau hálito pessoal. As pessoas às vezes tentavam ajudá-lo, quem sabe dar alguma coisa, uma esmola, para se ver livre, porque é tão fácil dar esmola, né, Romilda? Para se ver livre, tome 10 reais e o inconsciente some da minha frente para que eu não tenha mais trabalho. Eu trabalho na área de saúde e eu acho muito curioso a relação na área de saúde, e quem o é na área de saúde vai saber o que eu quero dizer. Talvez não precise. Então, muitas vezes nós levamos pacientes em unidades de saúde e chega uma figura como profissional, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, recepcionista, enfim, as pessoas chegam até nós e dizem: lá vem de novo, porque nós levamos um paciente para a unidade para ser atendido. Nós, quando somos em formação profissionais, fazemos jura, não é assim? Todos nós fazemos juras em todas as profissões. E aí a gente se forma, e aí a gente se melhora, e aí depois a gente se acostuma, aí a gente começa a ter aquilo que se chama ansiedade de estar cada dia melhor. Eu preciso ter um carro do ano, porque eu tenho que trabalhar muito, então eu vou arrumar 2 empregos, como técnico de enfermagem, como médico, seja como for. Eu preciso de 2 empregos. 2 não está bom, a gente arruma mais 2. Aí dá uma hora nesse, cancela o contrato desse, ou às vezes está de plantão nesse e vai rapidinho aqui em casa. Mentira, que vai para o outro emprego. E aí então fica naquela correria desesperada, porque quer juntar dinheiro, aí chega cansado no outro plantão. Fiz essa volta para dizer que certo dia nós fomos à unidade de saúde e então tinha uma médica. Era de madrugada, e quem trabalha em área de saúde muitas vezes trabalha de plantões, e os plantões caem de forma noturna. Então era madrugada, 3 horas da manhã. Eu estava cansado, a médica também estava cansada. E aí nós levamos um paciente com todas as doenças possíveis. A pessoa não tinha culpa, talvez, faz parte da sua história, quem sabe das suas escolhas ou não. Então nós levamos a paciente, a médica veio de lá descabelada, desgrenhada, se espreguiçando e disse: o que é? Eu disse: bom dia para a senhora. Ela torceu o bico e disse: só me faltava essa. Bom dia, uma hora dessa. Ela disse: eu estou cansada, eu estou cheia de problemas, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu olhei para ela com serenidade, que eu busquei, não que eu tenha, mas que eu busquei. Eu respirei fundo e disse: eu vim aqui trazer uma paciente de idade X, com nome Y, com a história tal. Ela disse: você só me vem trazer problemas? Não está vendo que eu estou cheia de problemas? Eu estou desesperada a ponto de morrer. Depois de uma boa conversa, eu lhe perguntei: já ficamos em paz, né? Depois de uma longa briga profissional, aí a gente fez as pazes e passou a se amar. Eu disse para ela: a senhora trabalha só aqui? Ela disse: não, eu tenho 6 empregos. Então está respondido. O desespero por ter as coisas, a ambição desmedida e não tem paz com aquilo que se faz. Aí a gente poderia afirmar: eu odeio trabalhar nessa coisa, mas a grande solução é gostar do que se faz, para que um dia a gente faça de verdade aquilo que tanto a gente tenha desejado. É preciso abençoar, como diz o Espírito Emmanuel, abençoar em torno de nós, para que as bênçãos cheguem igualmente.
Porque a vida é um bumerangue que a gente lança e esse bumerangue retorna para cada um de nós, na mesma medida que nós emitimos. Então, naquele momento em que Judas havia percebido o drama em que se envolvera e decepcionado, porque fora vítima das ambições próprias, da vaidade, do desespero pela posse, atira-se, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, item 18, ele lançou-se penhasco abaixo e arrebentou o próprio corpo, derramando o próprio sangue das próprias carnes. Cometeram suicídio. Ali ocorrera então a crucificação. E dizem os espíritos bons que o homem de Nazaré, erguido na cruz, estava já exausto das infâmias e injunções humanas, quando rasgou-se o céu, diz Humberto de Campos, e entidades angélicas apresentavam-se ao Nazareno pendurado na cruz. Eram verdadeiros espíritos puros e nobres, em formas angelicais, que ligavam a cruz que se perdia no infinito. E os anjos, digamos assim, vinham de encontro a Jesus e beijavam-lhe as mãos, que estavam já trêmulas e hirtas, a cabeça baixa, quando um anjo desconhecido aproximou-se de Jesus, diferente dos outros. Aproximou-se e beijou-lhe os pés, sangrando. Olhou Maria, que estava ali, junto com Maria de Magdala, Maria, a sua mãe, e outras mulheres, porque Roma na época tinha um processo que, em qualquer julgamento, se uma pessoa se levantasse na turba e tentasse rever o processo, era reaberto, era revisto, mas ninguém teve coragem de se levantar e dizer: eu protesto contra esse processo. As mulheres apenas eram as guerreiras e heroínas que estavam ali ao pé da cruz. Nem os apóstolos estavam presentes, senão João, o chamado evangelista, um jovem de mais ou menos 18 anos, e que, segundo a literatura, reencarnar-se-ia depois como Francisco de Assis, para comprovar o amor do amante não amado. E naquele momento este anjo, que beijou os pés do mestre, ergueu a sua própria fronte e então buscava no meio da turba Judas, como sendo um gesto de misericórdia, um gesto de caridade. Era ali o anjo da caridade, que na expressão de misericórdia auscultava o coração de Jesus, que havia perdoado, e preocupado-se com Judas, e foi afagá-lo e envolvê-lo no abraço de luz, como sendo um amparo que fizera àquele discípulo ambicioso e infeliz que cometera o suicídio. Muitas vezes nós podemos ser vítimas das traições. Às vezes nos questionamos: por que a pessoa que eu mais gosto, porque a pessoa que eu mais amo me traiu nesse momento? Porque o meu amigo, que eu depositei tanta confiança, cometeu este ato comigo. Nós vamos lembrar que Jesus, mesmo traído, mesmo maltratado pela ignorância humana que fizera sombra na humanidade, permanecera ligado ao anjo da misericórdia, compadecendo-se da nossa ignorância e das nossas fragilidades. Muitas vezes vítimas de traição, sejam traições pequenas, sejam traições grandes, sejam atos que comprometam a nossa vida, deveremos lembrar do Nazareno, que mesmo erguido na cruz, infame, ele permanecera e pedira: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Voltamos então à França e lembramos de Kardec, que está no livro Obras Póstumas,
quando ele diz, nos momentos mais cruéis e decisivos, quando companheiros da sociedade parisiense de estudos espíritas me apunhalavam pelas costas, diziam que eu me utilizava do dinheiro da sociedade para proveito próprio, quando companheiros mais caros falavam mal de mim e me olhavam atravessado quando eu passava, nesses momentos mais perversos, eu me elevava na prece e podia ver do alto o futuro da humanidade pelo Espiritismo. Eu podia ver que a doutrina que eu abracei, o Espiritismo, era uma doutrina que falaria para a humanidade como sendo o Consolador prometido. O Espiritismo, meus irmãos, é este Consolador que vem nos trazer a esperança de que nós não temos, mas nós somos espíritos e estamos na vida para crescer, para evoluir, para amar. E é necessário afirmarmos que vale a pena amar, tanto quanto vale a pena viver. Encerramos lembrando que certo dia, um jovem estava desesperado da vida e ele então, desgostoso, achava-se que não tinha validade alguma viver, dirigiu-se a uma ponte em Paris para suicidar-se. Ele então, no momento chuvoso, era noite, ele ia rememorando os acontecimentos infelizes da sua vida, as decepções que fora alvo, as angústias, as incertezas a respeito do futuro. Não tinha com que sustentar-se perante a vida. E então, quando tomou da sacada da ponte para atirar-se do alto, percebera que pegara em algo pegajoso e, ao invés de atirar-se e perder a vida física, escorregou de volta onde ele estava e caiu sentado. Injuriado porque não conseguiu matar-se, ele pegou aquele volume que era um livro molhado por aquela chuva noturna. Ele então, quando ia tirá-lo fora, ele abriu e tinha uma pergunta: o que acontece com as pessoas quando partem desta vida para outra? Permanecem vivas. Interferem os espíritos em nossas vidas muito mais do que supondes, ao ponto de que são eles que vos dirigem na maioria das vezes. E interessou-se, ele viu que outras perguntas traziam outras respostas para as suas dores. E então descobriu que o Espiritismo, iniciado ali, em O Livro dos Espíritos, fora o portal de luz que lhe permitia atravessar a porta estreita, como diz o Evangelho, superar os seus dramas existenciais e perceber que nós somos espíritos e estamos na vida para encarar os nossos desafios, conscientes de que estamos aqui de passagem. E uma hora a aula termina, uma hora encerra a etapa e precisamos voltar para casa. Como diz Milton Nascimento, o trem que chega é o mesmo trem que vai partir. Mas uma hora o trem para na nossa estação e nós precisamos embarcar. Muitas vezes somos pegos de surpresa, porque não temos a convicção do momento exato em que vamos partir para a vida espiritual. Então, se temos esta percepção, precisamos perceber que é importante aproveitar, como diz o Espírito Sheila, cada momento da nossa existência da melhor forma possível. Amar, deixar para lá tantas querelas humanas, como dizem os bons espíritos, desfazer-se dos apegos, tantos apegos que nos prendem a este mundo material. Falamos de apego e não falamos de usufruto da vida material. Quantas vezes o apego às pessoas não solta a esposa, não vai sair de casa hoje. A esposa diz, eu vou para o centro tomar um passe. Tem homem? Tem. Então não vai. Não é apenas
um ambiente religioso, mas é um encontro de almas onde vivemos a doutrina espírita. Então, o apego excessivo muitas vezes nos faz sofrer e precisamos trabalhá-lo. Quantas vezes a gente se apega a uma caneta? Alguém quebra uma caneta nossa em casa, vai apanhar porque quebrou a caneta. E eu sempre encerro lembrando de uma camisa que eu tinha, e apegado a essa camisa, eu dei a um rapaz que foi fazer uma entrevista de emprego. Fiquei feliz como São Francisco e disse, graças a Deus, como é bom fazer caridade, né? Depois em casa me deu uma angústia, porque eu tinha uma palestra e a camisa que eu tinha uma nódia desse tamanho nas costas. Eu falei, vou fazer a palestra de frente e nunca vou dar as costas às pessoas quando der tchau. E aí me deu angústia. E eu disse, para que aquele homem foi ficar desempregado? Meu Deus, para que ele foi nascer pobre? Para que ele foi precisar da minha camisa? E o próprio apego gerou uma angústia em mim e me corroeu como ácido, até que eu fui treinar e fui compreender que o apego é que nos faz sofrer. A camisa ia se desfazer, no meu corpo, no corpo dele ou em qualquer lugar. As coisas se desfazem. E lembramos de Divaldo Franco. Quando partimos desse mundo, levamos o que somos e deixamos o que temos. Nem as pessoas a gente leva. Nós levamos aquilo que somos. E no mundo espiritual, despertamos para a grande realidade quando Paulo de Tarso diz que a nossa fé deve ser acompanhada de obras para que não seja morta. E essas obras iniciam-se dentro do lar. Conviver com os familiares, acordar, dar bom dia. Hoje, nessa era tecnológica, finalizando, muitas vezes, cada um no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas ilhas eletrônicas isoladas, como se diz melhor. E ali faz um monte de amigos. Tem uma imagem que fica na internet, que tem uma pessoa desencarnada, tem um caixão e tem ali eletronicamente uma multidão de pessoas no velório, mas todas no WhatsApp, comovidas, compadecidas, chorosas, só pela internet. No velório, na casa, tem apenas a mãe do desencarnado. Aí eu encerraria lembrando que um dia estava num acidente atendendo uma pessoa, e ali então paramos diante de uma pessoa caída. Naquele momento que fomos atender a pessoa, vimos duas mãos níveas, azul neon, que abraçavam naquela penumbra aquele corpo de um homem caído, embriagado. E uma voz nos disse, cuide do meu filho, porque mesmo no além, eu desejo que todo o bem lhe aconteça. Então somente o amor será capaz de transformar a nossa vida para melhor. Se hoje somos vítimas da angústia, da solidão, do desprezo das pessoas, da incompreensão, da falácia negativa, silenciemos e trabalhemos, não reclamando de serviço extra, porque numa época como a nossa, nunca foi tão necessário, tão possível e tão importante fazer o bem. E não existe aquele entre nós que diga que não tenha recursos para fazer o bem. Porque o bem está nos tesouros de um sorriso, de um abraço, das forças físicas para ajudar uma pessoa, do uso da inteligência para beneficiar alguém, dos nossos recursos. Então façamos conforme Paulo de Tarso, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus mandará que olhemos em torno de nós o bem a fazer. Veremos a família primeiro, porque é dentro do lar que se começam as verdadeiras expressões de amor. Não tem como olhar, não tem como dar as costas àqueles espíritos que convivem conosco. É dentro do lar que se iniciam as bênçãos do amor, que se estenderão para o ambiente de trabalho, para a casa religiosa onde trabalhamos, e esse amor, como estrela pequenina em nosso coração, tomará um vulto dimensional, até que um dia nos entregaremos ao bem maior e diremos que já não somos nós quem vivemos em nós mesmos,
mas sim Ele, Jesus, o grande amante não amado, que vive em nós. Muita paz.